Bora, meu povo, bora, meu povo. Hoje tem mais comentário de Bíblia para você. Bom, quem tem Bíblia em ordem cronológica vai procurar aí na página 767. 767, lado B. Quem não tem, o texto vai ser encontrado aí em segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, logo o versículo 1, ok? O ano 704 a.C., vai falar da batalha por Jerusalém, na época do Ezequias, tá bom, meu povo? Vamos lá, segundo Crônicas 32, verso 1 diz: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E aí então, você vai ver esse mesmo texto em Isaías 36, no versículo 1, ok? Onde diz: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. E logo depois, em segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13 ao 16, diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, o rei da Síria veio, e aí no segundo Reis 18, 13, 14, diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis. Laquis você vai poder ver no mapa aí, gente. É perto de Hebron, é perto de Berseba, é perto da faixa de Gaza, aí pertinho, ok? É a possível localização de Laquis. Né? Ele mandou a carta para o rei da Síria dizendo: olha, eu cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei o que você exigir, né? Então o rei da Assíria exigiu 10 toneladas e meia de prata, 1.050 quilos de ouro, e aí Ezequias deu toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio, deu isso para o rei da Assíria, para que ele parasse de atacar as cidades de Judá. Por que estamos falando de Judá? Porque o reino do norte já foi em 3 parcelas. Na verdade, 2 parcelas maiores, né? O primeiro foi o pessoal da região leste ali, né, as 2 tribos e meio, e mais a região norte da Galileia. E aí ficou a região de Efraim. Agora a Efraim já foi também. Só está mesmo o reino do sul aqui e os pobres que sempre ficam, né, na terra para cuidar da terra, ok? Bom, queridos, em segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, agora voltando do versículo 2 ao 8, diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram, porque, olha, quando vem um exército de fora, esse exército, para ficar aí sitiando a cidade durante 1 ano, 2, 3 anos, como for o caso aqui, eles precisam de água. Né? E aí, se não tem água ali, eles têm que buscar lá no Jordão. Tome chão, para poder ir buscar água para esse povo que está sitiando, né? Lá no Jordão, não é perto não, certo? E aí ele dizia assim: por que deixar para os reis da Síria, deixar que eles venham e encontrem essa água toda aí? Vamos fechar. E fecharam as fontes todas, aí lembrando que a fonte de Gion parece que vem da mesma raiz do nome Sião, né? Sion, Gion, letra G. A fonte de Gion, onde o Salomão foi ungido, Ezequias fechou a parte externa e puxou a água lá para a cidade de Davi, né? Para a parte ocidental da cidade de Davi, ok? Onde tem o tanque Siloé, né? Siloé, tá bom? E quer dizer enviado, tá bom? Então, o versículo 5 de 2 Crônicas 32 vai dizer que ele reparou todos os trechos que estavam quebrados no muro de Jerusalém e construiu torres sobre ele e construiu outro muro do lado de fora do primeiro muro, certo? Ele levantou um segundo muro pelo lado de fora para dar proteção para o primeiro, no caso, para o que já existia, para aquele que já estava em pé, tá certo? E ele mandou fazer também muitas lanças e escudos e nomeou sobre o povo oficiais, militares, reuniu o povo na praça e declarou para eles, verso 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está conosco está um poder maior do que o que está com ele. Porque com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar
para travar as nossas batalhas. Aí o povo foi se animando com essa ideia, né? Bom, segundo o livro dos Reis, no capítulo 18, do versículo 17 ao 26, vai falar lá de Laquis, né? O rei da Síria estava lá, ele enviou ao rei Ezequias um general, e o general, vamos dizer assim, o principal, né, dos generais, e um oficial principal também, e o comandante de campo, né, esses três principais. Mandou eles irem lá com uma carta para Ezequias, né? Uma carta muito ameaçadora, né? Bom, o que diz é o seguinte, versículo 19, vai dizer assim: o comandante do campo lhes disse, digam isto a Ezequias, assim diz o rei, o grande rei da Síria, assim diz ele, olha, em quem você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras são estratégias e poderiam militar para que você, em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, assim é o faraó rei do Egito, ele retribui a quem confia nele. Mas, se vocês disserem, não, nós estamos confiando no Senhor, nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, destruiu, né? Dizendo Judá e Jerusalém, vocês devem adorar somente aqui no altar de Jerusalém. Aqui já tem um equívoco muito grande, né? Porque o pai do Ezequias, o Acás, tinha enchido toda Judá e Jerusalém de idolatria. Ezequias removeu os altares tudo e disse, não, agora é só um altar aqui, só restaura o templo, né? E aí, versículo 23 aqui de 2 Reis 18, o desafio do rei da Síria. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor da Síria. O desafio é o seguinte, eu lhe darei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para montar neles, para vir lutar contra mim. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vinha atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e destruísse. Olha aí, não é esquisito isso? Pois é. Então, aí os que foram enviados pelo rei de Jerusalém, o rei de Judá, né, o Ezequias, aqueles que foram enviados por Ezequias pediram que eles falassem em aramaico, né? Por favor, falem em aramaico para que o povo que está em cima do muro escuta, entenda o que vocês estão falando aí. Não falem em hebraico, não. E aí o sujeito começou a falar bem alto, né? Se você for olhar em 2º livro das Crônicas, no capítulo 32, do versículo 10 ao 14, vai dar a mesma história, só com detalhes um pouco diferentes, né? Por exemplo, o versículo 13 vai dizer assim, ó, vocês não sabem o que os meus antepassados fizeram, ou o que nós fizemos no passado, a todos os povos, a todas as terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrá-los das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão? Aí aqui é onde o grande rei da Síria fez um desafio a Yahvé, aí aqui ele se lascou, aqui ele perdeu geral. Esse mesmo texto você vai ver em Isaías 36, do versículo 2 ao versículo 11, a mesmíssima narrativa. Aí em 2 Reis 18, do 27 ao 34, você vai ver um pouco mais da insolência do rei, grande rei da Síria, né? Versículo 27 diz assim, ele diz, será que meu Senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para... na verdade, aqui é o representante do rei da Síria dizendo, será que o grande rei da Síria me enviou para falar essas coisas somente para vocês? Né? Ou será que não era para todo mundo aqui, para aqueles que estão sentados no muro, né? Eu quero que todos vocês, olha, veja bem que eles falam alto, aos gritos aqui, ele diz assim, vocês estão sentados no muro, né? Vocês terão que comer as suas próprias fezes e beber sua própria urina. Aí o comandante levantou-se e gritou em hebraico, né? Ouça a palavra do grande rei da Síria. Gritou em hebraico. Acho que ele não sabia falar em aramaico, não, porque o cara pediu para falar em aramaico e ele não falou. Na verdade, aramaico, Padã Aram, eles são de lá. Aí eles chegam ali na região, falando do hebraico, sendo que tinha que falar aramaico, né? Tá certo? Ok? E aí ele começa a dizer no versículo 31 de 2 Reis 18, assim, não dê ouvidos a Ezequias,
façam paz comigo, rendam-se. E aí vocês vão ficar aí na própria terra de vocês, até que eu venha buscar vocês e levar vocês para uma terra lá que é semelhante à de vocês. Escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, pois ele está iludindo vocês quando ele disse que o Senhor vos livrará. Será que, verso 33, olha, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Verso 35 de 2 Reis 18. Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor, o Deus de vocês, poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Como que vai acontecer isso, né? E aí, bom, segundo Crônicas 32, do 15 ao 19, vai dizer que ele ainda continua dizendo aqui, ó, não deixem Ezequias enganá-los, tá? É uma repetição, na verdade, do texto do Reis, porque esse texto, esse evento é narrado em 3 livros. É em segundo livro das Crônicas, segundo livro dos Reis e também o livro de Isaías, né? Isaías, tá certo? Aí é bem repetitivo. Eles chegaram e foram falar com Ezequias rasgou as vestes e tal, e ficou angustiado, e aí mandou os homens irem lá onde estava o Isaías, saber se Deus tinha ouvido. Será que o seu Deus ouviu essa altivez aqui, ó, do rei da Síria e tal? Bom, Isaías 29, verso 2, ainda tá falando do juízo de Deus sobre Jerusalém, né, a disciplina, certo? Versículo 2 diz, mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar, né? E acamparei ao seu redor, cercarei de torres, instalarei contra você minhas obras de cerco. Verso 13 de Isaías 29, assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com as maravilhas que irei fazer, no caso. Verso 16 diz assim, ó, vocês viram as coisas pelo avesso, e como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro, e acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? Ou o vaso poderá dizer ao oleiro que ele nada sabe? Né? Verso 20 de Isaías 29, ó, Isaías 29, 20, ó, será o fim do cruel, será o fim do zombador, né? O zombador vai desaparecer, todos de olhos altivos, sabe, inclinados para o mal, serão eliminados. Esses tais que com uma palavra tornam o réu inocente no tribunal, trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que a justiça seja feita ao inocente, né? É o que mais acontece aí, e o Senhor detesta isso. Aí veja bem, o capítulo 30 de Isaías, todinho vai falar sobre o exílio ainda. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos, mas não são os meus planos, que fazem acordo sem minha aprovação para juntar pecado a pecado, que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção do poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a minha proteção, eles não buscam, né? A proteção de Faraó lhes será vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Versículo 9 de Isaías 30. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos apenas as coisas que são agradáveis e profetizem somente as ilusões, né? Desse negócio de sair buscando ao Senhor que não leva nada para lugar nenhum. Versículo 15, diz o soberano Senhor, o Santo Israel, no arrependimento e no descanso estaria a vossa salvação, na quietude e na confiança estaria o vosso vigor, mas vocês não quiseram, ok? E é isso aí. Vai continuar amanhã, se o Senhor nos permitir.